Então, pessoal, vamos dar uma relembradinha do que a gente trabalhou na terça, né? Foi uma aula só. A gente vinha falando das ondas, que é aquele conteúdo que o material do positivo não engloba 100%. Uma parte ele engloba sim. Ano que vem, no terceiro, vocês vão começar estudando isso, por sinal. Essa parte de ondulatória, de som. Eu vou estar dando uma adiantada por questões, né, da prova ali. Então nós vimos que ondas são perturbações de meio, ou de um meio físico ou de um meio material, né? A gente pode separar as ondas em eletromagnéticas e mecânicas. Tem as gravitacionais, mas aqui já é muita lorota, já não vai ser cobrado isso de vocês. Os pontos principais da onda: crista, parte mais alta, vale, ponto mais baixo, nó, essas regiões em que a corda ou a onda se mantém naquele eixo, né, que seria a corda esticada. O comprimento de onda, que é a distância que a onda precisa viajar para fazer um movimento completo. Quando ela viaja essa distância, tá, é a menor distância que caracteriza um movimento periódico, porque depois desse movimento completo ela faz outro, faz outro, faz outro, todos iguais. Esse comprimento de onda vai ser mais importante daqui a pouquinho. Aí eu comecei, o que eu fiz aqui? Oxi. Peraí. Nossa, eu risquei um negócio nada a ver com a história aqui. Falei dos tipos de onda da outra classificação, né? Em relação à oscilação longitudinal, transversal e mista. Transversal é a onda na corda, é a onda eletromagnética, são as ondas eletromagnéticas, né? São as ondas, por exemplo, que englobam ali a luz. A luz é um tipo de onda eletromagnética. Igual falei para vocês, a luz vocês vão estudar com Moisés nessa última apostila, que é a apostila 8, né? Vocês vão ver toda a parte da refração, reflexão especial da luz. Longitudinal. Longitudinal, o principal exemplo é o som, é quando você tem aquelas oscilações, aquelas variações de pressão, então o gás ele expande e comprime, e essas variações de pressão geram uma onda, tá? Eu mostrei para vocês aquele videozinho do tubo de Rubens, que tem um gásinho lá que sai o foguinho para cima, tá? Eu tava tocando lá o Guarani, né, do El Guarani, na verdade, e o Guarani, né, que saiu, foi em italiano a primeira publicação, que era aquela música que tocava na Voz do Brasil antigamente, não sei nem se vocês sabem o que é a Voz do Brasil. E a mista é uma mistura dessas duas ondas, tá? Então meio que as classificações acabam aqui. Tem uma classificação em relação à propagação, mas ela é mais específica e vocês também terão esse tipo de classificação, depois na apostila. Então eu vou focar aqui primeiro, vamos trabalhar o que eu sei que não tem na apostila. Quando sobrar um tempo, que a gente tem aula pra caramba ainda de paz, eu volto para a parte da apostila, abordo um pedacinho aqui, abordo os assuntos que já foram abordados também. Talvez eu pegue um dia e faça um compiladão, um exercício de cada assunto no final para dar aquela encerrada, tá? E começamos a falar dos fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios são coisas que acontecem, fenômenos, né, com ondas. Ponto. Que tipo de fenômeno... Gente, se o microfone começar a chiar, vocês me avisem. Porque eu tô aqui com o cabo tudo enrolado, então às vezes ele dá uma loqueada. Vocês só dão um aviso aí pra mim. São coisas que acontecem com ondas que a gente classifica. Então a primeira que eu falei para vocês foi a reflexão. A reflexão de ondas em geral, quando a gente está falando do som, tem o eco e a reverberação, que são mais comuns. Tem também um que eu não falei aqui, que eu vou adicionar agora, que é o reforço. Tá? O reforço e a reverberação são bem parecidos, tá? A reverberação é quando você está num lugar, igual eu acho que eu comentei com vocês, está falando no banheiro, né? Isso e o reforço são de maneira bem parecida. É que assim, é uma coisa que é muito de experimentar, não é algo que se falando você vai perceber muito bem a diferença. O eco é fácil, né? O eco é aquela coisa que se repete, então tem uma certa distância, tem que ser mais de 17 metros. A reverberação é menor. O reforço é quando a distância é muito pequena. Então você pode experimentar o reforço de um jeito fácil quando você está falando, né? E aí você põe a mão na frente da boca. Talvez o microfone aqui não pegue isso, mas quando você coloca a mão exatamente na frente da boca, você percebe um som, parece que é mais alto entre aspas, né?
com volume maior. O termo correto seria mais intenso, mais potente, tá? Voltando aos seus ouvidos. Então isso seria um reforço. É uma reflexão, um som batendo na mão e já voltando para o ouvido. Muito, muito justo, praticamente no mesmo tempo que o som está saindo, né? E aí você percebe como sendo uma duplicação desse som. Você percebe um reforço. Na parte da luz, a reflexão, espelhos. Então vocês vão estudar espelhos planos, espelhos esféricos. Espelhos planos, em geral, são espelhos que não deformam a imagem, quando bem fabricados, né? Que não é o caso dos espelhos de academia. Quem vai para academia aí por algum motivo sabe que você vai lá na academia, tem um monte de espelho em volta, né? Que é para dar uma sensação de espaço maior, porque normalmente a academia é um galpão, não é nada mais do que isso. E cada espelho é fabricado num lugar. Então aí você sai de um espelho, você tá meio de um jeito, você vai para outro espelho, você tá mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, tá? E aí você procura sempre o melhor espelho ali para se olhar, para dar aquela autoestima legal. Então os espelhos planos normalmente não deformam a imagem, os esféricos deformam. Mas aí a parte de espelho não compete pra gente, pelo menos não nesse momento. Certo? Então foi disso que é isso que nós estamos falando ultimamente. Vamos trabalhar hoje com o quê? Com mais alguns fenômenos. Eu vou falar da equação fundamental da ondulatória. É uma equação simples, não é nada, meu Deus. É uma equação muito simples. E vou falar também, começar a falar sobre o som, sobre características do som. Um pouco só, tá? É parte teórica, e aí a gente vai para os exercícios. Tá? Eu não quero ficar 2 aulas falando, sem que a gente treine, mas também não quero só fazer exercício, porque a gente precisa pontuar algumas coisas aqui. Então vamos lá. A reflexão nós já vimos, vamos falar da refração. A refração, ela é mais notável para a luz do que para o som. Tá? O que é a refração? Refração é quando ocorre uma mudança de meio. Então, por exemplo, vou pegar minha garrafinha aqui que está com gelinho. Ó, aqui temos água, né, de gelo, aqui na garrafa, tá dando reflexo em tudo aqui. Bom, a luz está passando, não sei se vocês vão conseguir ver minha mão passando aqui atrás. Aqui, ó, nessa parte da água aqui. Aqui meu dedinho, acho que com a caneta fica mais fácil. Tá bom. Vocês estão vendo que a luz passa pela garrafa d'água. Quando a luz sai do ar e vai para o vidro, ela sofre refração. Quando ela sai do vidro e vai para o gelo, para a água aqui dentro, sofre refração. Ou seja, a onda está está passando por um meio diferente. Ela estava viajando em um meio, seja um meio material, sólido, líquido, gasoso ou vácuo, porque as ondas eletromagnéticas viajam no vácuo, né? E ela muda de meio. A mesma coisa acontece com o som. Só que, gente, nós vivemos 99,999% da nossa vida dentro de uma atmosfera. Tá? Quando que a gente não vive na atmosfera? Quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe. Só. Porque a gente está dentro de um líquido ali, a gente vive nesse líquido, tá? Mas fora isso, a gente está na atmosfera. Então a gente está acostumado com o som viajar pelo ar. A gente não tem muito mudança da onda sonora, tá? Talvez uma coisa que... Vocês não fizeram isso, porque eu também já não fiz, já era meio nhé na minha época. Mas aqueles telefones de latinha, que você pega uma latinha, coloca uma cordinha, estica, coloca numa outra latinha, lá naquela membraninha de plástico, aí você fala e a pessoa ouve do outro lado, a criança fala, oh meu Deus, é mágica, bruxaria. Então, isso é uma refração. Você está falando na latinha, aquele formato da lata ajuda, né, a concentrar a onda na corda. A corda vibra, você não vê essa vibração, mas ela vibra, transmite essa energia até o outro lado. Quanto mais esticada a corda, mais ela vibra. Isso, quem toca violão, já viu alguém tocando violão, já viu um violão na vida, já percebeu isso. Quando você vai colocar uma corda no violão, nova, por exemplo, o violão tá largado há muito tempo, tá com as cordas já soltas, assim, você toca a corda, faz um barulho nada a ver. Conforme você vai apertando a corda vai vibrando mais rápido. Vai fazendo assim, tipo, você tá lá com a corda tipo dom, dom, aí você vai afinando, faz tom, ela vibra mais rápido, dá um som um pouco mais agudo, a frequência aumenta, dá um som mais agudo. Quanto mais você aperta as cordas, mais rápido ela vibra. Tá? Chega um momento que a corda não aguenta, ela arrebenta, né? Ela tem um limite de tensão. Mas é assim que funciona aquele microfoninho. Com a refração.
Então a refração é a alteração do meio de propagação da onda. Uma coisa que é importante, extremamente importante, tanto na reflexão quanto na refração e em outros fenômenos que eu vou citar aqui, a frequência da onda não muda. Como assim, professor? Pensa na onda daquelas cordinhas, subindo, descendo, aquelas ondinhas, né? Aquela padrão que a gente imagina quando fala de onda. A quantidade de calombinhos subindo, quantidade de subidas e descidas que a onda faz num espaço de tempo, não muda quando ela muda de meio. A frequência, a F, frequência, é fundamental. Então, nesses fenômenos aqui, tá? A frequência é constante. Por isso que a gente fala CT é constante, tá? Por isso que a gente fala que é a frequência que define a onda. Se mudasse a frequência, você teria, por exemplo, a luz passando pelo vidro e mudando de cor. A luz, por exemplo, uma luz monocromática, né, uma luz vermelha, passava pelo vidro e saía do outro lado verde. Isso não acontece. Ah, professor, mas se o vidro for verde, a luz do outro lado vai sair verde também? Não vai sair verde. Se a luz é vermelha, ela vai continuar vermelha. Não vai mudar nada. Tá? Se a luz é vermelha, ela é vermelha e acabou. Se ela é verde e acabou. O que vai mudar é se for a luz branca, mas aí também é um outro assunto. Tá? Então a frequência, que é uma propriedade da onda, é sempre constante. Ela não sofre alteração. Tá? Isso, mas assim, isso se puder tatuar no braço, assim, frequência constante, é importante, tá? Não é em todo fenômeno. Existe um fenômeno que a frequência muda. Que fenômeno é esse? A interferência. Tá? Eu nem vou citar muito, eu só vou falar da interferência aqui, porque vocês vão estudar depois a interferência com mais calma. Talvez até a gente faça aqui um... O que é interferência? É quando duas ondas se encontram no espaço. Então você tem um fone de ouvido lá, por exemplo, isso aqui não é, mas esses fones de ouvido grandão assim, ó, normalmente eles são cancelador de ruído, virou mania essas porcaria, né? Então o que acontece? Você põe esse fone de ouvido, vou colocar aqui, derrubei tudo minhas coisas, mas você põe o fone de ouvido, peraí que ele não tá nem ligado. Aqui. Você põe o fone de ouvido, sossegadão, aí você tá lá ouvindo um som, ouvindo um som. O que acontece? Você tá tocando alguma coisa aqui, existe um sensor nesse fone de ouvido que emite uma onda, ela não precisa sair do fone de ouvido e ir para fora, senão outras pessoas iam ouvir. Entre a casquinha do fone de ouvido e o ímã, o seu ouvido ali, ele emite uma onda oposta àquela onda que está chegando, que é uma onda do som externo, do barulho do avião, do barulho do ônibus, das pessoas falando. E aí essa onda oposta cancela aquela onda que está chegando. Então você tem um cancelamento de ruído. Isso, por um lado, é muito bom, e primeiro que existe um limite, né? Você não sai cancelando todo o som possível. Existe um limite. Isso é muito bom porque você limpa o som, né? Você, por exemplo, está trabalhando com música profissionalmente, está ouvindo uma gravação, é interessante que você não ouça nenhum barulho, a não ser a gravação que você está fazendo, ou que você está analisando. Do mesmo jeito que quando você está viajando... Ah, professor, peguei um avião aí em Londrina, fui para lá, fui para São Paulo, fiquei meia hora voando. Aí não faz diferença, você pode voar de ponta cabeça no avião, não vai fazer diferença. Agora você vai daqui para os Estados Unidos, vai daqui para a Europa, vai daqui para o Japão, gente, se ficar 24 horas ouvindo, nunca aconteceu comigo, né? Mas você ficar 24 horas ouvindo do motor do avião, bom, é melhor do que não ouvir nada, né? Tipo, o avião desligar o motor. Mas incomoda, chega uma hora que incomoda. Então, tem as suas vantagens, só que tem as desvantagens, você apaga o som externo. Então, não sei se vocês viram o fone de ouvido da Apple lá, o novo, o Pro, né? Que é basicamente o mesmo, só que com um cancelamento de ruído. Ele tem um sisteminha que chega até a ser engraçado. Você coloca ele dentro do ouvido, né? Ele faz um cancelamento de ruído, você não ouve nada. Aí tem uma função que você aperta, eu não sei porque eu não compro esses negócios. Você aperta lá, bate não sei quantas vezes nele, ele volta a funcionar. Ele cancela o cancelamento de ruído. Mas aí como que ele trabalha com isso? Ele não deixa o som entrar, porque ele está vedando o seu ouvido de alguma certa maneira. Ele já está atrapalhando. Então tem um microfone no fone de ouvido que pega essa informação e aumenta o volume, tipo um aparelhinho de surdez, e ele aumenta o volume para você conseguir ouvir. Então, você quando libera o cancelamento de ruído daquele jeito lá, não sei como que libera,
você está recebendo do meio externo mais um som que não é o natural, é o que passou pelo fone. Tá? Aí você não tem o cancelamento, porque às vezes está andando, atravessando a rua, você não vai ouvir nada, vem um caminhão, te leva embora. Né? Você vira para-choque de caminhão. Então, nesse tipo de fenômeno, a frequência não se conserva, né? Não é a mesma. Agora, quando tem uma onda sozinha, viajando, e ela não muda, não interage com outra onda, normalmente a frequência é igual, tá? Bom, vou continuar aqui, gente. Qualquer coisa vocês vão falando aí, porque senão vocês sabem que eu desembesto aqui e não paro de falar. Vamos falar da difração, tá? A difração, como tudo que eu falei, ocorre para todas as ondas. A difração é quando uma onda contorna um objeto. Então, se fosse na sala de aula e se fosse eu que estivesse dando esse assunto para vocês... Peraí, gente, só deixa eu pegar um negócio que caiu aqui, pronto. O negócio que esse assunto para vocês, eu ia fazer assim, deixa eu pegar aqui o negócio para colocar na frente da cara, peraí. Eu estou com um aparelho aqui na frente da minha boca, vocês não estão vendo a minha boca, mas estão ouvindo o som. É claro que aqui vocês estão ouvindo porque tem um microfone. Mas se fosse na sala de aula, vocês iam estar ouvindo eu falando também sem ver minha boca. Meu Deus, é mágica, não é mágica. O que está acontecendo? O som é uma onda grande de tamanho, de comprimento de onda. Então o som, ele consegue contornar esse objeto. Tá, esse aqui é o Kindle lá. Ele consegue contornar esse objeto. A luz também é uma onda. Mas ela não contorna esse objeto, por quê? Porque o objeto é muito grande. A luz é muito pequenininha. Então você não consegue contornar. Na verdade, a luz não consegue contornar o objeto. Isso é difração. Quando o objeto, quando uma onda passa ou por um buraco, né, que aí não deixa de ser um contorno, só que está passando por dentro, ou quando você contorna o objeto por fora. Um exemplo clássico de apostila, cachorro latindo do lado do muro, a pessoa ouvindo no outro. Que fenômeno é esse? É a difração, tá? Então são quando ondas contornam obstáculos. Qual que é a condição para que isso aconteça? A condição é que o comprimento de onda lambda, tá? Tem que ser maior que o objeto que está contornando. Ou pelo menos próximo, tá? Opa, por errada. Pelo menos próximo em dimensão. Aproximadamente o tamanho do objeto. Então você fala assim, tá, professor, o som contorna os objetos. Beleza. A luz contorna algum objeto? Sim. Se você pegar a luz, tem um fenômeno que acontece aqui em casa, gente, aquelas coisas que acontecem e depois você fica pensando. Tem uma porta aqui que não fecha direito. Que vai dar no corredor. Não fecha direito. A casa mal pensada, não fecha direito a porta. Ela fica uma frestinha mais fina em cima da porta, entre a porta e o batente. Quando eu ligo a luz do quarto, por exemplo, que essa porta está fechando, no corredor projeta um formato de onda. Um claro escuro, um claro escuro, um claro escuro, um claro escuro. Isso é a luz fazendo a difração naquele filetinho pequenininho ali, naquele vãozinho bem fininho. Tem que ser algo bem realmente fino. Tá? Você pode pegar um laser, por exemplo, esses lasers que você compra vai lá no terminal rodoviário aí de Apucarana, lá, né? E compra lá um laser, sai apontando, com aqueles desenhinhos. Você pegar um laser daquele, esticar um fio de cabelo, um fio de seda e mirar o laser não vai ser bloqueado pelo fio de seda. Você não vai ver na parede uma bola de luz e um risco preto no meio. Você vai ver tudo iluminado. Ele consegue contornar, porque o fio é muito pequenininho. Então aí o comprimento de onda já está numa região ali que ele consegue dar uma trabalhada legal, dar uma difratada. Tá? Então a difração são fenômenos que ocorrem com ondas, né? Os dois exemplos mais clássicos são esses, muito mais comum com o som do que com a luz. Deixa eu colocar só um exemplo aqui. Exemplo, ouvir. Deixa eu melhorar esse U aqui porque tá feio. Opa, nós. Ouvir um cachorro latindo do outro lado do muro. Tá?
A interferência, como eu falei para vocês, dá pra gente fazer depois um estudo separado, porque nem tudo de onda cai no PAS, né? PSS, PAC, essas coisas aí. E agora eu vou falar um que é exclusivo da luz, que é a dispersão. Tá? A dispersão você pode ver, na verdade, como uma refração. Tá? Não deixa de ser a refração, só que é um caso tão específico que a gente chama de dispersão. A dispersão é algo que a gente convive todo santo dia, mas todo santo dia. Por quê? Todo mundo já viu, se você tem bom gosto musical, você já viu isso aqui em algum lugar na sua vida. Ah, professor, eu não vi. Então sua vida é triste, tá? E sem sentido. Tá? Mas você já deveria ter visto esse desenho aqui em algum lugar. Se você não viu, né? Vai atrás, procura no Google. Cadê? E aí você tem algo mais ou menos... Bicho! Peraí que foi errado. Tem algo mais ou menos assim. Vai ficar meio troncho aqui, gente, mas é porque, né? Laranjado, amarelo, verde, azul. Deixa eu pensar aqui, que cor que eu vou fazer aqui. Azul, anil. É familiar? É jovem. Procura Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Ah, isso que é música, hein? Não chega a ser uns Beatles, assim, né? Porque eu tô até com a camiseta aqui. Mas já é algum avanço. Ouvir umas coisas assim. Mas é muito bom, muito bom. Fica a dica aí. Isso aí aparece em um monte de lugar. Ah, professor, eu prefiro Pink Floyd. Problema seu. Pink Floyd é muito bom. Tá? Eu recomendo que vocês ouçam. É uma coisa engraçada. Quando você dá aula para o aluno do ensino médio, você descobre que no ensino médio... Eu não tô falando todo mundo, tá? Antes que apareça algum roqueirinho. Ai, porque eu gosto de rock e tudo mais. Ai, meu Deus, eu não sou assim. Tá, mas normalmente quando você tá nessa idade, você ouve o que seus amigos ouvem. E o que seus amigos ouvem é o que toca na rádio. Você gosta de outras coisas, talvez, mas quando a galera vai pra faculdade, gente, tem gente que eu dava aula, que a gente conversava de música, a pessoa fazia, ai, meu Deus, eu só ouço o que toca na rádio, essas músicas de velho. Hoje a pessoa tem 20 anos, tá ouvindo Fagner, sabe? Lenine. Então, assim, a faculdade, ela abre muito a cabeça de vocês. Provavelmente vocês vão ouvir essas coisas aqui na faculdade. Graças a Deus existe faculdade, então. Bom, o que é isso aqui? Nós temos a luz branca se decompondo nas cores do arco-íris, né? Quem determinou essa quantidade de cores? A natureza, certo? Porque existem várias cores ali no meio. Mas quem numerou essas cores foi o Newton. Ele, para variar, o Newton, ele fez um experimento que é famosíssimo, 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 que foi o da dispersão, né, da luz. Eu só vou colocar aqui a ordem. Tá? Peraí, como que eu vou fazer isso? Azul, anil e violeta. Tá? É assim que eu aprendi a lembrar do arco-íris. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. V-A-A-V-A-A-V. Ele escolheu 7 cores porque, nossa, são as cores... 7 é um número especial, né? É um número para a religião católica, é um número da perfeição, da criação, blá blá blá. E ele era religioso, apesar de viver na Inglaterra anglicana, ele era uma pessoa muito religiosa, né? Então ele escolheu 7 cores. Mas o fenômeno em si não são as 7 cores. É essa separação. Olha só. Quando a luz passa aqui, vou fazer com um tracejado de uma cor que não tem ali dentro. Vou pegar uma reguinha aqui, vai ficar bonitinho. Tá? Isso aqui eu fiz na mão livre, então claro que não são os ângulos certinhos. Esse era o caminho original da luz. A luz, quando entrou nesse prisma, nesse pedaço de vidro, ela sofreu um desvio. Isso é refração. Ela mudou de meio, ela foi do ar para o vidro, tá? Só que como a luz branca é a soma das outras cores, de todas essas outras cores, né, essas ondas combinadas para a gente dar a sensação de luz branca, cada cor específica tem um desvio diferente, tem uma refração diferente. Então, olha só, a diferença do desvio do vermelho para o desvio do violeta. Como o violeta desvia muito mais. Então, a dispersão é quando um raio de luz branco, normalmente, ou com a soma de cores ali, né, passa por algum meio e a luz começa a separar. Daquele raio de luz branca, você começa a dispersar a luz. Isso acontece todo dia durante o dia pra gente. Por quê? A luz que vem do sol é branca. Ai, professor, a luz do sol é amarela. Não é não, a luz é branquinha, a luz do sol, tá? Só que o que acontece? A luz do sol tá aqui, tá vindo, bonitinha, feliz e contente,
Aqui, ó. Tá? Aqui nós temos o solzinho, sol, e aqui temos os nossos olhos. Tá? A luz é branca, é composta por todas essas cores. Quando a luz passa pela atmosfera, olha no meu desenho do prisma. Qual luz que mais desgarra? Qual luz que mais sofre a dispersão? Qual luz que mais espalha? Violeta, azul e anil. A que menos sofre é o vermelho. Então essa luz branca que chega na atmosfera, encontra partículas de poeira, gases, ela começa a desgarrar alguns raios de luz. Esses raios de luz brancos, né, que chegam do Sol, começam a perder, por exemplo, luz azul. O violeta também acontece, gente, mas o violeta a gente não... Falar a verdade, a parte do violeta, do anil, a gente não enxerga muito bem não, tá? A gente até enxerga, mas não é grandes coisas. Do azul para cima a gente consegue enxergar bem. Tá, então se eu pegar aqui e colocar 5 tons diferentes para vocês de violeta, roxo, anil, vocês não vão saber diferenciar. Se eu colocar de laranjado para vermelho, vocês conseguem perceber todos, tá? E aí fica mais um raciocínio para vocês, que marrom é uma cor que não existe lâmpada. Vocês já pensaram nisso? Lâmpada no marrom não existe. Porque na verdade o marrom é o laranjado escuro. E não tem uma lâmpada escura. Não faz sentido você ter uma lâmpada escura, ela tem que ser clara para iluminar. Então não existe lâmpada marrom e nunca vai existir. Fica aí um pensamento aleatório. Então o que acontece? Durante essa viagem, os raios de luz azul vão se dispersando. Os verdes se dispersam bem pouquinho. O amarelo, aqui já fiz um laranjado, quase nada. O vermelho, vixe Maria. E aí o que acontece? Do raio de luz branca que estava chegando, essas primeiras cores desgarraram, esse lado mais azulado, e o raio de luz continuou. Então quando ele chega no seu olho, ele, ao invés de ele estar branquinho, ele está por um tom mais amarelado, mais alaranjado. Porque você tem menos azul, vamos dizer assim, do que você tinha quando ele chegou na atmosfera terrestre. E é por isso que a luz do Sol ela aparece para a gente aqui na superfície meio amarelada. Em relação, por exemplo, às luzes de LED que a gente tem em casa, né? Se for de alta temperatura, 8000 Kelvin, por aí, bem brancas, né? E é por isso que o céu é azul. Porque a luz passa, desgarra nesse gás, nessa atmosfera, e aí o céu fica azulado. E aí o céu fica, azul. Cadê? Céu azul. Tanto é que à noite, que não tem luz, o céu fica preto. Porque não tem luz chegando, desgarrando nada, o céu fica preto. Ah, professor, mas eu achei que o céu... Eu ouvi falar no vídeo da internet que o céu é azul porque a água é azul do mar. Primeiro que a água não é azul. Se abrir a torneira da sua casa sem um líquido azul, você não vai tomar. Não é, a água não é azul. O mar é azul porque o céu é azul. Tanto que o mar à noite fica preto porque o céu fica preto. Né? Então, aquela água ali serve meio que um espelhinho, né? Ela acaba ficando com a cor ali de cima. O que acontece, por exemplo, em lugares com muita poluição? Com mais poluição, ou no pôr do sol, porque aí o sol está no horizonte, o raio de luz fica mais tempo viajando na atmosfera. Não é só o azul que desgarra, você começa a desgarrar as outras cores. O alaranjado, o avermelhado. Então, por isso que quando tá muita poeira no ar, né, muita poeira. Tá bem empoeirado o ar, tá muito seco o clima, tem muita poluição. No pôr do sol fica um vermelho, mas um vermelhão no céu. Tá? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar um tempo em São Paulo. Lá no pôr do sol em São Paulo, todo pôr do sol é vermelho, mas vermelho que dói. Aqui, gente, ele fica meio laranjadinho, tá bom já. Porque aqui a gente é basicamente rural, né? Comparando com a cidade de São Paulo. Então, tem bastante árvore ainda na região. A plantação, querendo ou não, são árvores que a gente planta, né? Pequenas, mas são árvores. Então, com mais poluição, a luz fica mais avermelhada. Porque os outros raios de luz vão acabar desgarrando o vermelho, o verde, o alaranjado, o amarelo, e aí sobra mais o vermelho. Sobra mais vermelho e fica mais vermelho aí o pôr do sol. Não é à toa que quando o sol está nascendo, tá, você também tem um pouquinho desse tom mais avermelhado, mas não é tanto. E quando o sol está se pondo, você tem bastante, porque ele fica bastante tempo, né, a luz ali chegando pra gente, mesmo o sol já tendo sumido no horizonte, justamente pela refração, que é um dos fenômenos que a gente já citou aqui, e vocês vão estudar com mais calma. Então, isso é a dispersão, é a separação da luz, das cores da luz branca, tá? Isso tem a ver, então, isso tem aplicações, não só em poluição, porque, por exemplo,
quando você vai colocar uma sinalização, gente, se eu estiver falando alguma coisa repetida, eu sei que ia ficar chato, mas vocês podem me dar um toque, porque é muito colégio, às vezes eu falo, tô dando aula do mesmo assunto, e eu acho que eu não falei isso. Mas quando você quer sinalizar alguma coisa, você sinaliza com a cor vermelha, quando você quer chamar mesmo atenção. E não é à toa. Quem já estava viajando, dirigindo não, porque vocês não podem dirigir ainda, mas eu acho que não, né, a maioria de vocês. Você está viajando uma estrada com bastante neblina, o carro que está viajando junto com você, na sua frente, você vê de longe o farol vermelho dele, o farol de trás dele. As lanternas, na verdade, né? Acesas. Você vê um borrão naquela neblina vermelha. O carro que vem na direção contrária, que tem uma luz branca, que tem uma luz mais azulada, tá? Às vezes neon, neon não, xenon, essas porcariadas toda aí. Você só vê o carro quando ele tá colado no seu. Na outra pista, esperamos nós, né? Mas na outra pista, você vê ele só quando tá colado. Por quê? Porque o vermelho dispersa menos. Então, para sinalização, o vermelho é ótimo. É ótimo para sinalização. De Apucarana para cá, para Londrina, todo mundo já veio para cá. Você tá chegando em Londrina, tem uns baixadões assim, que tem uns semáforos, bem já praticamente Cambé ali, né? Pra quem não sabe, ali é Cambé. Você tá um baixadão, se ele tá com neblina, de longe você não vê nada. Nada. O sinal verde pra estar aberto, você não vai ver nada. Na hora que acende o vermelho, vai puf, fica uma manchona vermelha na neblina. Porque a dispersão ocorre mais com a luz azul, violeta, do que com a vermelha. Tá? Por isso que aquela luzinha que pisca em cima dos prédios, que fica acesa, quando pisca em cima dos prédios é vermelha, aquelas bolotas, parece umas bolas de basquete no cabo de tensão é vermelha, tudo isso aí tem a ver com o comportamento da luz vermelha em gases, na matéria em si. E tem também a ver com o nosso corpo, porque o vermelho pra gente chama atenção não é só pelo lado físico, é pelo lado biológico. O vermelho, biologicamente falando, faz sentido chamar atenção. Quando o ser humano está ferido, e eu digo ferido não assim, estou triste, estou ferido no meu coração. Estou falando ferido pensando em selvagem. A gente vivia nas cavernas lá, com as pedrinhas, não sei o que, vem um tigre, te ataca, arranca a perna fora. Você sabe que aquela pessoa está ferida porque está jorrando coisa vermelha para tudo quanto é lado. Então, várias frutas que a gente come são vermelhas. Se você parar para pensar, é difícil uma fruta que não tem uma cor forte. Pelo menos as frutas originais, né? Agora as frutas são todas misturadas lá, então tipo a laranja não é uma laranja, ela é verde, né? Mas aí você vai mudando aí conforme a gente vai tratando geneticamente dessas frutas. Mas várias frutas que chamam a nossa atenção são de cores fortes, normalmente vermelhas. Tá? Então, pra gente, o vermelho também já chama atenção por essa questão biológica. Predadores e caças nossas, né, e reações ali que acontecem, né, da morte, da caça, também o vermelho aparece, então ele é algo que nos chama atenção. Certo? Então aqui nós temos alguns fenômenos, não vou falar de todos, tá? Eu vou ver se eu pego um exercício só para dar uma respirada. E aí a gente vai falar do som. 1 ou 2 exercícios, tá? Então na listinha nova que eu mandei, deixa eu achar aqui. Pera aí. Tá, deixa eu ver. Tá. Eu vou fazer, para quem tá com o negócio aberto, deixa eu dar um zoom aqui para copiar. Eu vou pegar o 19, tá? Eu vou fazer o 19 e o 20. Da atualização da listinha aqui. Deixa eu colocar aqui. Para dar para eu falar dar tempo de eu falar do som. Posso te virar aqui, gente? Se alguém precisar copiar, me avisa, tá? Aí eu tirar um print, uma foto, eu volto aqui. Olha lá, 19. O EPG 2008. Sobre os movimentos ondulatórios, assinale o que for correto. Tá bom. 1. Onda é um fenômeno mediante o qual a energia se propaga tanto em um meio material quanto no vácuo. Se você considerar os tipos de onda, né, nós temos ondas que se propagam em meios materiais, ondas mecânicas e eletromagnéticas, e no vácuo, que só as ondas eletromagnéticas se propagam. Então, sim, a primeira é verdadeira. Comprimento de onda é o caminho percorrido por uma frente de onda, um pedaço da onda, pensem assim,
enquanto uma partícula do meio executa uma vibração completa. Então pensem no seguinte, você tem uma corda, certo? Uma corda esticada. Tá? Vou fazer assim, uma corda esticada não. Uma cordinha assim. Vamos usar a tecnologia a meu favor. Espera aí. Essa corda está vibrando. Aí a próxima posição dessa corda, tá? A corda está parada ainda, mas seria mais ou menos assim, a onda, né? Ela vai viajando. A onda vai viajando. Então o que eu tenho? Deixa eu só juntar essas imagens aqui, senão vai ficar uma baderna depois que eu apagar. Pega um ponto dessa corda. Por exemplo, esse ponto aqui. Esse ponto antes você estava no ponto mais alto, aí ele dá uma baixadinha, aí ele dá uma baixadinha mais ainda. Ou seja, a tendência é que cada ponto da corda, nesse caso que é uma onda transversal, se você fizer isso várias vezes, né, e for repetindo a onda, você vai ver que cada ponto da corda vai fazer isso aqui. Ele vai sair de um ponto, vai subir, vai descer e vai voltar para aquele ponto. Quando ele faz a oscilação completa, você tem um período, tá? Um movimento completo. Então, o comprimento de onda é a distância que a corda precisa viajar para fazer um desenho completo ou para que cada ponto faça uma oscilação completa. Porque cada ponto individual, ó, deixa eu pegar um outro ponto aqui. Vou pegar esse aqui embaixo, ó. Aqui, aí ele está subindo um pouquinho, aqui ele já está mais em cima. Ficou meio torto, mas vamos usar a imaginação, tá? Fazer de conta que ninguém viu que está torto. Vou fazer umas bolas maior que aí melhora, tá? Então você tem essa oscilação completa, então sim, essa é verdadeira. Quando uma onda passa de um meio para o outro, esse fenômeno a gente chama de refração, sua frequência permanece a mesma. Frequência é fundamental. Porém, sua velocidade é alterada. A velocidade da onda muda por quê? Vamos pensar no som. O som depende de colisões mecânicas, né, do material. Quando o som muda de meio, normalmente não é uma regra, porque tem outros fatores, mas quanto mais matéria tiver junto, mais átomo tiver junto, é mais fácil eles colidirem um no outro. Então a velocidade do som é maior. A velocidade do som é muito baixa no ar em relação a um sólido, em relação ao metal, por exemplo. Tá? Então, quanto mais matéria, mais rápido o som viaja. Já a luz é o contrário. A luz tem comportamentos elétricos e magnéticos. Quando você coloca na matéria, no átomo, ali no vidro, no ar, no líquido, no ar não, no líquido, a onda eletromagnética vai passar perto de um monte de molécula que tem campo elétrico e campo magnético. E vai influenciar a luz, vai atrapalhar a luz. Se a luz viaja no vácuo, não tem nada atrapalhando ela, é só ela. Então ela voa. Então a velocidade muda quando muda de meio, muda de material. A frequência não, porque a gente está falando de refração. Tá? Então as características da onda mudariam. Isso não pode acontecer. O movimento ondulatório é periódico quando uma partícula volta a ocupar sucessivamente a mesma posição da trajetória, com a mesma velocidade e a mesma aceleração depois de um intervalo de tempo sempre igual. É basicamente o que a 2 está falando, só que a 2 está falando em relação ao comprimento de onda e aqui em relação a esse ponto que eu falei. Então, se sempre com o mesmo tempo o objeto faz o mesmo movimento e repete esse movimento, o movimento é periódico. Então, a gente pode chamar isso de movimento ondulatório. Por exemplo, um pêndulo, se você desconsiderar a resistência do ar e deixar o pêndulo balançando, tá? Esse pêndulo a gente pode aproximar ele para um movimento ondulatório, sim, tá? Ele não, você pode escrever a equação daquele pêndulo a partir de uma função de onda. É possível fazer isso, tá? Então, movimentos periódicos têm essa vantagem. Não precisa ser só uma onda, mas então essa é verdadeira. Esse é aquele tipo de somatória que dá até gosto de fazer, né? Quando você está fazendo a prova, aí você fica assim, ai, não pode ser tudo verdadeiro, né? Não vou marcar uma. Mas não tem como zerar, pelo menos. Porque não é tudo verdadeiro. Então a soma dá 15. Tá bom? Qualquer coisa, a gente vai mandando as dúvidas aí. Eu vou fazer aqui o 20. Aí eu vou começar a falar do som especificamente, tá?
O 20... Aqui. No EPG também, 2004. Esse aqui fala mais da luz, tá? Se um corpo absorve todos os comprimentos de onda na região do visível, então sua cor é preta. Aqui eu não falei especificamente, vocês depois vão ver isso com mais calma na apostila regular lá. O que a gente enxerga como cor, ela está associada ao que o objeto reflete. Então vamos lá, vamos pegar alguns objetos aqui. Esse livro aqui, tem uma capa meio rosa, meio laranjada. Por que vocês conseguem enxergar a capa desse jeito? Porque tem uma luz aqui atrás, branca, certo? Essa luz branca bate aqui, dá até para ver o reflexo do guarda-chuvinha ali, tá? Essa luz branca bate aqui. O que não é laranjado, vermelho e roxo, dependendo do lugar, é absorvido. Fica no papel. E o que reflete são as cores específicas. Então aqui eu tenho laranjado, mais ou menos, aqui um rosinha, aqui um laranjado mais claro, sei lá, parece vermelho, mas é laranjado, tá? Então é assim que a gente observa as cores. Por exemplo, eu estava dando aula por o terceiro ano, eu estava usando este cabo de vassoura, olha só, para explicar o negócio. Então nós temos um cabo de vassoura vermelho. A luz branca vem, bate nesse cabo de vassoura, todas as cores são absorvidas, menos o vermelho, que reflete, vai até a câmera e você enxerga a cor vermelha. Temos aqui também um repelente, certo? Não vou mostrar a marca dele aqui, porque não vem ao caso. Então, tem mosquitinho da dengue, repelente azul, a embalagem azul. A luz branca bate, reflete, absorve todas as cores, o azul reflete, e aí você vê azul. Minha camiseta tem a parte branca, onde está escrito The Beatles. Se é branco, todas as cores batem, todas as cores voltam até seu olho e você enxerga branco bonitinho. Se é preto, a cor dá uma absorvida, tá? A camiseta recebe essa luz, absorve e não reflete nada. Então a cor preta é a ausência de luz. Isso é fácil de pensar, porque quando você está no escuro está tudo preto, né? E é por isso que você não tem que evitar andar em lugares muito quentes com camiseta preta. Quente se você tem incidência solar, né? Luz. Sabe? À noite tá quente, eu não vou usar camiseta preta. Não tem nada a ver. Camiseta preta só interfere em relação à luz. Então nós enxergamos assim. Uma curiosidade para responder essa alternativa é a folha. O mato em geral, né? As plantas, em geral, têm folhas verdes. Não são todas, eu sei. Tem uma planta aqui em casa, é uma folha amarela. Parabéns para sua planta. Mas, em geral, ela normalmente é folha verde, né? Tem a clorofila, BBB, aquela conversa toda. Aí temos uma folhinha aqui, bonitinha. Eu não sei fazer folha. Temos uma folha aqui. Não sei fazer uma folha, gente. Meu Deus, que vergonha. Peraí. Aqui. Tá pronto. Temos uma folha. Ficou melhor. Tá? A folha é verde. Você fala, professor, precisava dar aula pra falar isso? Precisa sim. Eita, nós, espera que eu pintei tudo de verde. Volta aqui. Deu ruim. Cadê? Apaga isso aqui. Fecha aqui. Pronto, agora vai ficar dar certo. Pronto, a folhinha verde. Biita. O que acontece? A planta, ela tá aí na natureza, né? Ela recebe a luz branca do sol. Então a luz branca vem, felizona, bate na planta. Você vê a folha verde, não vê? Então significa o quê? Que a luz verde está refletindo. Todas as cores, o verde bate e volta até seu olho. Então, a luz verde, a planta não usa e vai até seu olho. As outras cores a planta usa para fazer a fotossíntese. Mais ou menos, mas usa. As que a planta mais usa, tá? É o vermelho e o azul. Tá? Não sei se já estudaram essa parte em biologia, de crescimento, da parte de botânica. Se você quer plantar um negócio num lugar que não tem incidência solar, um subterrâneo, uma plantação subterrânea, você precisa iluminar com luz verde, azul e ultravioleta, se eu não me engano, tá? Então são essas cores que servem para a planta funcionar. Tá? Então você pode mudar a cor que você enxerga uma folha se você mudar a luz que você está iluminando ela. Se você iluminar essa folha com uma luz vermelha, por exemplo, só vermelha, você vai ver a folha preta. Por quê? Porque o vermelho ela absorve. Ela absorve o vermelho, ela não vai ter o que refletir, porque você só iluminou com vermelho e muda a cor.
Então, dependendo da luz que você está iluminando o objeto, você muda como você enxerga ele. Todo mundo aqui, acho que na idade de vocês, todo mundo já viu isso. Vai numa festa, vai num aniversário de 15 anos, sei lá. E aí tem aquela entradinha lá com aqueles carimbinhos safados que eles marcam lá no seu braço, ou aquela pulseirinha, que depois é uma desgraça para arrancar do braço, que uma luz negra. Você chega com uma roupa toda colorida, parece uma toalha de mesa. Na hora que você entra ali, tudo fica sem cor, menos o branco, que brilha com o diabo aí. Tá, o que é aquela luz negra? Ela tem bastante ultravioleta. O ultravioleta ela bate no branco e reflete. O branco reflete basicamente tudo. As outras cores não. Então o resto daquelas cores da roupa fica meio morto e o branco brilha bastante. Também é um exemplo do que a gente tem desse fenômeno aqui do jeito que a gente enxerga as cores. Um exemplo que eu gosto de falar aqui na aula remota é essa minha parede aqui, ó. Aqui tem uma cortina daquelas baratinhas da loja que eu não vou mais, porque é do velho lá da Estátua da Liberdade, me recuso a comprar lá agora. E temos aqui um fundo escuro, chumbo, sei lá que cor que é essa porcaria, e aqui no meio tem uma parede. Se eu perguntar pra vocês a cor dessa parede, vocês vão falar assim, professor, é amarela, né? A parede é branca. O que é amarelo ali é a lâmpada que está iluminando ela. Que agora virou mania, essas lâmpadas de imitação de lâmpada antiga, né? É uma lâmpada que a gente fala de uma cor quente. Então, a lâmpada, por ser meio amarelada, deixa a parede meio amarelada. Mas a parede é branca, na verdade. Então, dependendo da cor que você está iluminando, você tem uma visão diferente do mesmo objeto. A cor do objeto, então, não depende só da composição química. A composição química desse objeto vai fazer com que ele reflita ou não a luz. A cor depende da luz que está batendo nele. E assim você vai mudar a sua percepção sobre ele. Então, quando alguém fala assim, nossa, vou tomar um suco detox verde. Vai fazer tão bem, porque o verde para planta é lixo. O verde para planta não serve para nada. Então, assim, tá bom que o suco lá tá cheio de clorofila, mas também não é planta, não vai adiantar nada. Então, fica aí a dica para vocês. Vamos voltar para a questão, senão eu vou ficar viajando aqui, divagando. Se um corpo absorve todos os comprimentos de onda, todos os tipos de luz, na região do visível, sua cor é preta? Sim. Tá? Nenhum corpo absorve 100% de radiação, tá? Estou tentando fazer aquelas tintas que absorvem e não refletem 99,9999% da luz que chega, mas 100% não tem como não. A velocidade da luz é infinita. Aqui, gente, não precisamos entrar muito em detalhes, mas nada no universo é infinito. Nada é infinito. Tá? Aqui eu vou fugir da discussão de tempo, do tamanho do universo, estou pensando em coisas. A luz é muito rápida, mas ela não é infinita. Ser infinito significa que é instantâneo. Isso não é verdade. Então não é infinita. Tá? Se um corpo emite todos os comprimentos de onda na região do visível, sua cor é branca? Sim. Se ele emite todas as cores, a gente enxerga isso como branco. Outra curiosidade, vocês não vão fazer isso em casa? Pega uma faca, não é para fazer, tá? Pega uma faca, põe no fogão. Aí a faca tá lá, começa a ficar uma fuligem, fazer uma fumaça, daqui a pouco ela começa a ficar rubra, vermelha, né? Meio avermelhada. O fogão vai chegar no máximo a faca a essa temperatura, meio avermelhada. Se você levar para um forno industrial, uma chama mais potente, e deixar o metal lá, ele começa a ficar meio amarelo, meio esverdeado, começa a ficar azul e ele fica branco. Quanto mais quente o corpo, mais radiação do vermelho para o violeta ele emite. Porque abaixo do vermelho nós temos o infravermelho, que todo mundo aqui está emitindo. Todo mundo aqui. Tá? Nós vamos fazer aqui como se tivesse mais gente, mas vocês, todo mundo emitindo infravermelho. Corpos quentes emitem infravermelho. Se você esquentar demais, sai do infravermelho e vai para o vermelho. E aí você vai esquentando até que chega no violeta, e os mais quentes ainda emitem ultravioleta. O sol, que está quente pra caramba, emite tudo isso. E outras coisinhas a mais. 8. O pôr do sol é vermelho porque a atmosfera espalha ao dispersar, tá? Mais a luz de comprimento de onda próximo ao azul do que o comprimento de onda próximo ao vermelho. Comprimento é a propriedade da onda lá, tá? Sim, né? Ele espalha mais o azul, o vermelho fica mais concentrado. Então, se espalha mais o azul, você tem o azul se perdendo e chega ao seu olho, à sua visão, o vermelho, tá? Então, isso seria correto. Apesar que aqui, porque assim, ó, deixa eu só fazer um parênteses.
Essa alternativa ela é meio estranha, por quê? Porque em comparação com o dia normal, você tem uma dispersão maior do vermelho do que você tem em relação ao normal. Mas sempre o azul vai dispersar mais. Sempre. Tá? Então é que o azul dispersou tanto que você já nem vê mais direito ele. Tá? E aí pro seu olho só chega o vermelho. A luz associada à cor azul tem comprimento de onda menor do que a luz associada à cor vermelha. Tá? Isso aqui eu não cheguei a falar para vocês ainda, tá bom? É verdadeiro, tá? E eu vou explicar um jeito de vocês lembrarem e associarem isso aqui, tá bom? Que jeito que é esse? A velocidade, a onda, viaja em relação a essa equação aqui. Que eu estava pensando em deixar para hoje, mas acho que vai ficar para a próxima aula nossa. Isso aqui é a equação fundamental da ondulatória. Não se preocupem, vocês vão estudar isso aqui, tá? Não fica... Ah, meu Deus, não sei o que é isso. Tá, isso aqui é a velocidade da onda. Velocidade da onda. O lambda aqui é o comprimento de onda. E o F é a frequência. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte. Frequência em hertz mesmo, tá? A onda vermelha ela é mais ou menos assim, ó. A onda azul é mais ou menos assim. O que vocês estão percebendo em relação a essas duas ondas? O comprimento de onda da vermelha, para fazer o movimento completo, é muito maior. O lambda aqui, ó. Lambda. O da azul é bem pequenininho. Só que a azul aparece mais vezes no meu desenho, né? O movimento de onda do que a vermelha. Se você olhar para essa equação, faz sentido. Porque quanto maior a frequência, mais vezes a onda aparece naquele intervalo, menor é o tamanho dela, menor é o comprimento de onda. Tá? E aí isso explica também por que o vermelho consegue viajar mais sem desviar. Como a onda é maior, ele consegue desviar mais dos objetos do que o azul. Tá? Então, quanto maior a frequência, tá? Menor o comprimento de onda. A gente vai falar isso em outro momento. Qual é mais energética? Pensa você balançando uma corda. O que gasta mais energia? Balançar a corda assim, com uma frequência baixa, ou assim. Acho que não vai nem para transmitir. Fica balançando a corda. No segundo jeito, você gasta mais energia. Então, quanto mais frequência você precisa fazer aí balançando a corda, mais vezes você balança a corda, mais energia você gasta. Quem tem maior frequência? O azul. Entre azul e vermelho, né? Ou um outro jeito de pensar, o que faz mal para a pele? Infravermelho ou ultravioleta? Ultravioleta. Então, ultravioleta tem mais energia do que o infravermelho. Tá? Então, é uma outra maneira de pensar, mas eu não vou entrar muito na luz, especificamente hoje. Eu quero falar do som. Tá? Certo? Gente, é muita informação. Eu não quero cuspir, mas eu tô com medo de chegar no final e a gente no final do ano, não ter planejado tudo, porque a gente chegou na metade, talvez, do que eu tinha pensado só. Se vocês tiverem alguma dúvida, fala, professor, dá uma segurada aí, deixa eu tomar uma água, manda qualquer coisa aí, senão eu vou bloqueando aqui, minha garrafa tá derretendo meu gelo já. Babando. Então, vamos falar do som, tá? Eu já mostrei pra vocês agora é um pouco mais tranquilo, tá, o assunto. Tá? Acho que é um pouco mais legal até. Eu já mostrei pra vocês dá uma olhada mesmo. O tubo de Rubens, né? Então vocês já sabem que o som é uma onda longitudinal. Longitudinal. E pra gente, o que é som? É o que está no intervalo entre 20.000 Hz, que é a frequência, né? E 20 Hz. O que está nesse intervalo a gente consegue ouvir. Para baixo de 20 Hz, nós temos o infrassom. São frequências baixíssimas. A gente quase nenhum animal ouve. Acima de 20.000 Hz, nós temos o ultrassom, que é o do exame lá, né? Aquele exame que você vê aquelas crianças lá que parecem uns aliens.
e também para as outras coisas, para pedra no rim, essas coisas. O ultrassom, ele é uma onda mecânica, tá? Aquele barulho que o aparelho faz, não é o ultrassom, que lá é o aparelho funcionando, tá? O ultrassom é uma onda que a gente não ouve. E é claro que isso aqui é um padrão, uma média meio que para a população, de 20 Hz a 20 mil Hz. Normalmente a gente ouve nem, sabe, sei lá, de 30 e poucos Hz até uns 18 mil. Se vocês procurarem, deixa eu só ver aqui se vai achar o termo certinho. Depois que tiver curiosidade, é claro que tem que confiar no vídeo do YouTube, né? Se você procurar teste de audição, e aí tem você vai achar vários aqui. Você vai ver que lá tem a frequência, vai mudando, tá? E aí você vai ouvindo, uma hora você não deixa de ouvir. Só que é legal fazer com fone de ouvido. Ah, professor, vou fazer, vai mudar minha vida. Não vai, é só para passar o tempo e fazer bobeira. Tá? Bom, como que a gente ouve? Aqui eu quero fazer um mesclado num pouco de biologia, porque normalmente a Wayne gosta muito de misturar as coisas. Como que a gente ouve o som? O som ele entra pro nosso ouvido, faz um sistema que eu já vou explicar como. E o nosso ouvido, o nosso cérebro, ele consegue distinguir 3 características do som. 3 qualidades fisiológicas que a gente chama. Tá? Que qualidades fisiológicas são essas? Qualidades fisiológicas. Tá? São elas: o timbre, a altura e a intensidade do som. Tá? Vamos começar pelo timbre. Eu vou colocar aqui uns áudios para vocês ouvirem. Vou ter que tirar meu microfone de lapela, para vocês verem a diferença. O que vai tocar aqui para vocês é a mesma música, são as mesmas notas. O ritmo tá diferente porque são pessoas diferentes tocando, tá? E eu quero ver se vocês conseguem distinguir o som. Bom, claro que vocês vão conseguir. É que o microfone aqui não é muito bom, mas vocês vão conseguir sim. Um dos instrumentos que eu vou tocar aqui é o piano. Todo mundo já viu um piano na vida. O outro é o cravo. O cravo é um piano antigo, é o pai do piano. Ele é bem mais simples e ele tem um som de música velha. Você imagina aquele povo com as peruquinhas brancas, sabe? Com aquelas meias lá na canela, aqueles pezinhos assim, tirando foto. Então é isso que vai vir na sua cabeça, aqueles bailes que você imagina do Império com cravo, porque é um instrumento mais antigo que o piano. É a mesma música. Eu vou tirar o microfone aqui, colocar perto da caixa de som. É o hino da Independência, tá? Que é fácil de achar. Então eu vou colocar primeiro uma das versões, eu não vou nem falar qual é qual, só vocês vão ver. Tá. A liberdade, tá aí, beleza. Esse é os primeiros instrumentos, já dá pra saber qual que é pelo som. Olha o segundo. Espera aí. Vai, filho. Tá, não vou deixar tocar o hino inteiro, né? Dá pra perceber que tá uma diferença. Espero que dê com o microfone aqui. O segundo é o cravo, é o mais antigo, ele tem som de coisa antiga. E o primeiro é o piano. Se eu pegasse o violão aqui e eu soubesse tocar o hino da Independência, e eu tocasse o hino da Independência para vocês fazendo as mesmas notas, vocês iam perceber que é um violão. Se eu fizesse com a boca, cantando as notas certinhas, que eu não sei, né? Vocês iam perceber que é uma voz, não é um instrumento musical. Não sei se... A gente vai ficando velho, a gente não sabe se as pessoas, os meus alunos, né, viram as mesmas coisas que eu vi. Mas quem viu o Castelo Rá-Tim-Bum, em algum momento da vida, lembra daquela lá, passarinho, que som é esse? E aí tocava um instrumento toda vez. Claro que ali é meio educativa para a criança associar um som ao instrumento. Mas quando você já era um pouco mais velho e estava assistindo aquilo por algum motivo, sei lá, uns 10 anos, 12 anos, você conseguia diferenciar. Esse é a bateria, esse é a guitarra. O que estava mudando ali era o timbre. O timbre do instrumento, o timbre da voz é uma assinatura na onda sonora. Dentro daquela onda, lembrando que a onda do som ela é longitudinal. Eu vou desenhar ela aqui como transversal, só para ficar mais fácil.
tá? O timbre, vou colocar aqui em cima, ó, timbre. Por exemplo, temos aqui uma onda que seria a do piano. Tá? Tô fazendo aleatório com o desenho, tá, gente? Tô falando, quer dizer que é assim mesmo. Então esse aqui seria o piano. Tocando a mesma nota, tá? Com o mesmo volume, vamos dizer assim. Se fosse o cravo, seria algo mais ou menos assim, ó. Agora eu vou fazer tudo igual, né? Vou tentar fazer aqui igual, mas usa a imaginação. Então essas ondas, elas têm uma assinatura. E quanto mais complicada é a nota, mais complexa é, mais rabugenta não, rebuscada é essa nota. Se você pegar um diapasão, não sei se já viram um diapasão, um garfo que você bate e faz assim, ó, tum, ele vibra numa frequência constante. Se você pegar esse garfo e bater num lugar, ele vai dar uma nota quase que pura. Então a onda do diapasão, por exemplo, é algo mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar uma cor que eu não usei aqui ainda. É bem limpa, tá? A mesma coisa se você pegar um violão afinado, colocar um dedo em qualquer lugar das cordas do violão e tocar só uma corda que você está apertando. Você vai fazer uma nota, por exemplo, um Mi. Você vai fazer um Mi, que é o Ezinho, né? Mi. Se você pegar e fizer a posição Mi lá no violão, segurar todas as cordas, fazer a posição Mi, tocar todas as cordas juntas, você vai estar tocando o Mi também. Só que é um Mi mais complexo, um Mi mais cheio, tá? O que vai mudar é o timbre. Então isso que faz a gente diferenciar as fontes. O timbre é fácil de perceber, não tem conta, não tem nada, gente. Tá? É isso que a pessoa tenta imitar a outra. Quando você quer falar igual a outra pessoa fala, você tenta imitar o timbre daquela pessoa, a assinatura que as cordas vocais dela deixam naquela fala, naquele som do instrumento, tá? Então, quem tem um ouvido mais treinado, gosta mais de ouvir música, já você consegue perceber, pô, esse aqui é um violão de 12 cordas, isso aqui é um baixo, isso aqui, sabe? Você consegue perceber diferentes instrumentos. Tá? Esse é o timbre. Lembrando que é uma característica do que a gente percebe, tá? Agora, a altura. A altura eu vou fazer aqui embaixo, perto do logo do colégio. Altura. Aqui a gente começa com um problema. Porque quando tá no dia a dia, alguém fala assim, nossa, tá alto o som, hein? Baixa o som aí. Não tem nada a ver com a física, tá? A altura, ela tem relação com a frequência da onda. Frequência dessa onda. E aí esta frequência, aquela quantidade de oscilaçõezinhas, pode ser uma frequência alta ou uma frequência baixa. Isso na prática está associado às notas musicais, tá? Então, por exemplo, o Lá padrão, o Lá, considerado o Lá padrão, 440 Hz. O Lá, uma oitava acima, porque assim, é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e esse aumentando, né? Se você subir uma oitava, que é começar a repetir a nota para cima, você vai dobrando a frequência. Então, a frequência da onda determina a altura. Frequências altas são sons agudos. E frequências baixas são sons graves. Então você fala assim, de novo, gente, não estou julgando a coisa de ninguém. Se tem alguém que ouve qualquer tipo de coisa, quase qualquer tipo de coisa sou eu. Mas a galera que gosta mais de metal, mais pesado, assim, não sei o quê, normalmente tem mais acostumado com esse tipo de termo, porque você tem, o cara alcança notas altas, o cara manda aqui dizer, sabe? Ou Vitas da vida, que faz um lá, 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 não sei fazer o que o Vitas faz. Quem não sabe o que é Vitas também nem procura, que é bobeira. Mas o som agudo são notas de altíssima frequência. Os sons graves são de baixa frequência. Como que eu recomendo para você guardar isso na sua cabeça? Lembra da banda, de uma banda geral. Toda banda tem um baixo. O instrumento baixo, não uma pessoa baixa. Um instrumento baixo. Esse instrumento baixo, ele faz o quê? Dom, dom, dom. Ele faz o grave. Tá? O baixo ou contrabaixo, que eles tocavam assim, né? Em pé, dum, dum, dum. Então, para o baixo, a frequência é baixa, né? E aí o som é grave. Tá?
Quanto maior a frequência, mais agudo. Ou você pode fazer uma outra comparação com motores. Passou o caminhão de lixo na sua casa, a frequência do motor a diesel é mais baixa. O caminhão faz um barulho mais grave. Você pegar uma moto, principalmente esse povo compra essas motos verdes pra ficar correndo na rodovia igual os idiotas, parece uma geladeira correndo na rua. Por que o som sai agudo? Porque a frequência é muito mais alta. O RPM, quantas vezes gira aquele eixo daquele motor, é muito mais alto. Então, quanto mais agudo o som, maior a frequência. Quem gosta de Fórmula 1, igual eu, que sou velho, pai, gosto de Fórmula 1, quando o carro de Fórmula 1, principalmente mais antigos, né? Ele tava andando devagarzinho, ele fazia bom, 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 bom. Quando ele acelera, ele faz bom, ele começa a fazer um som cada vez mais agudo. Liquidificador também é assim. Quanto mais rápido você bate o liquidificador, maior a frequência, mais agudo fica o som. Então, sim, várias maneiras de lembrar. Tá? Também não teremos conta em relação a isso. E a intensidade? Pô, eu queria colocar tudo aqui. Eu vou dar um miguezão aqui, gente. Pera aí. Cadê? Não é, cadê? É aqui. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou diminuir esse negócio do timbre aqui. Pra caber tudo. Pronto. Sobe aqui, amiguinho. Beleza. E por fim, a intensidade. A intensidade, sim, é o que a gente chama de volume no dia a dia, tá? A intensidade está associada à amplitude da onda. Lembra que a amplitude é quanto que a onda sobe, quanto que a onda desce? Então, a intensidade está relacionada à amplitude. E aí você tem dois tipos de som. Um som forte e um som fraco. Forte e fraco. O som forte, eu vou colocar aqui um termo para não usar alto e baixo de volume, tá? Porque alto e baixo a gente usa para altura. É o som barulhento. Barulhento. E o som fraco é um som, se é possível fazer isso, é um som quieto, vamos dizer assim, tá? Eu não quero usar o termo alto e baixo. Tá? Então essa é a diferença. E aí, se... Oh, peraí, forte... Ah, vai certo, forte e fraco. Só melhorar aqui que tá difícil de entender. Forte e fraco, tá? Então, assim, a intensidade sonora, ela é igual peso e massa, que a gente aprende que peso é uma coisa e massa é outra, no dia a dia a gente usa como se fosse tudo igual. Você não vai mudar, você vai continuar falando, nossa, que som alto, baixa o som aí. Tua vida vai seguir normal. Mas fisicamente esse termo não está correto, tá? Então, o que seria o ideal? Nossa, que som forte. Normalmente onde você encontra isso? E de novo, gente, sem julgamentos, né? Se o seu irmão, você, sua tia, sua namorada, seu namorado, sei lá, tem um desse aí, a culpa não é minha. Né? Cada um com seus problemas. O cara vai lá com uma Saveiro, rebaixa a Saveiro 2002, né? Aquela surf bonita, mete som, arregaça essa Saveiro de som. Ou aquele Corsinha Wind safado, né? Roxinho, ele baixa o carro lá embaixo, mete som, a corneta no vidro, não dá pra enxergar nada por dentro do carro. E o cara sai com o som arrebentando. A porta vibrando o carro inteiro, batendo tudo que é lataria. O que não é plástico, né? Tá batendo. E aí você passa na rua e fala, nossa, que som forte. Pronto. Que som forte. É um som que faz barulho. É um som forte. Um som fraco é um som que não faz barulho. Tá? É um som que a gente fala no dia a dia de volume baixo. Então, qual é a diferença de um fone de ouvido... Eu não vou pegar o fone de ouvido aqui de novo, não. De um fone de ouvido de uma caixa de som daquelas grandonas. A potência, a intensidade que ela consegue gerar. Um fone de ouvido nunca vai gerar a intensidade de uma caixa de som. Tá? Ele não consegue ser forte igual uma caixa de som. Ele não tem potência igual uma caixa de som. Só que o fone de ouvido você coloca perto do ouvido você consegue ouvir, né? A caixa de som você ouve de longe. Então, a intensidade sonora, essa característica do som, está relacionado com forte e fraco. Essas três coisas diferem o som, tá? Então, vamos pegar de novo o instrumento só para fechar. Pegou o violãozinho, mudou de nota, você mudou a altura. Grave e agudo é a altura, certo? Trocou de instrumento, pegou uma viola, pegou um acordeão, pegou uma flauta, pegou um triângulo. Você está mudando o timbre se você está mantendo a mesma nota constante.
Se você plugou o seu triângulo, não tem, tá? Mas se você microfonou o seu triângulo, colocou no amplificador e aumentou o volume, você tá falando da intensidade. O som tá mais intenso, tá mais barulhento, tá forte, meu Deus. E aí você faz um show de rock só com o triângulo. Tic, 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 louco do triângulo, né? O cãozinho dos triângulos. Pra quem é mais velho vai entender, que não é, vocês não vão entender nada, eu acho. Então são essas 3 características do som, tá? Eu vou pegar um exercício aqui que fala disso e, e na nossa próxima aula, eu acho que semana que vem já tem, eu não sei, gente. Depois eu olho o calendário lá, também não vai fazer diferença nenhuma agora. Eu falo da parte biológica, que eu acho que é bem legal. Dentro do que cabe a mim falar. Não sou professor de biologia, não sei um monte de termo de biologia, mas eu consigo mostrar para vocês algumas coisas funcionando ali, pensando na física, tá? Então, eu vou pegar a questão 24. Tá? Já dá pra ser, dependendo, dá pra até ser a saideira já, hein? Porque é 10h10 que acaba a aula. Então vamos lá. Deixa eu tomar minha aguinha. Questão 24. O IPG, 2008. Só um adendo aqui, não sei se vocês perceberam, as questões de ondas, de som, tem umas coisas mais cabulosas, tá? Mas são mais raras. Vocês estão vendo que são mais questões muito mais simples do que aquelas de empuxo, de pressão. Então, assim, apesar de ser um conteúdo que não está contemplado na apostila de vocês, é até bom que não esteja contemplado e caia, porque é um conteúdo tranquilo, tá? Não é um conteúdo cheio de conta. Tem umas continhas, claro, para fazer, mas tá? Só fica esse aviso aí. A respeito das ondas sonoras, assinale o que for correto. 1. As frequências das ondas sonoras estão compreendidas na média de 20 Hz a 20 mil Hz? Sim. Tá? Entre 20 Hz e 20 mil. Abaixo de 20 Hz, infrassom. Acima, lembra de infraestrutura, né? O que sai abaixo da estrutura. E acima, ultrassom. Tem que ficar esperto, gente. Aqui assim, tem que ser muito do lazarento para fazer isso. Mas ele podia colocar um zero a mais nesse 20 mil e colocar 200 mil Hz aqui. Só de sacanagem. Tá? Então conta o zero certinho quando tiver questão assim, porque... né? Sempre tem uns malucos que fazem umas questões aí. O som é uma onda mecânica transversal. O som é uma onda mecânica, ele precisa de oscilação, né, de matéria para funcionar. Só que ele é longitudinal. Tanto que aquele tubo de Rubens que eu mostrei para vocês é um tubo que transforma o som numa onda, no gás ali, numa onda transversal. Eu desenhei as ondinhas assim na aula passada, mas o som não tem aquela característica. O som é de pressão, tá? Tem essa assinatura na onda, mas é de pressão. Então, por diferença de pressão. Então ele não é transversal, é longitudinal o som. Tá? O tempo de reverberação corresponde ao... Opa! O tempo de reverberação corresponde ao intervalo de tempo decorrido entre o instante que o som é emitido e o instante que ele deixa de ser ouvido. Então, olha só, o tempo de reverberação está falando assim, o som é emitido, tá? Do momento que o som é emitido até o momento que o som volta, esse é o tempo de reverberação. Não é isso, tá? Vamos lembrar o que é reverberação. Reverberação é a reflexão do som num anteparo, numa parede, e ele volta basicamente junto com o som que estava sendo emitido. Então não existe essa interferência, essa diferença. Tá? Isso aí seria, por exemplo, o tempo do eco. O tempo do eco é a diferença do som emitido até o som que retorna ao seu ouvido. Aí existe uma diferença que você percebe, e aí você percebe o eco. Porque se você não perceber, não é o eco. Tá? Então aqui, na verdade, o termo incorreto é reverberação. 8. O timbre do som é uma qualidade que nos permite distinguir o som agudo de um som grave. Tá? Aqui nós temos... O timbre não é... Isso aqui seria a altura. E já vou adiantar para vocês. No gabarito que está associado aí na folha que eu mandei, está 5 o gabarito, tá? Mas não é. A 4 está errada. Então o gabarito está errado. Aí eu peguei da onde eu peguei, a 4 está errada. Teria que ser tempo de eco ali em cima, tá bom? Então é só a 1 que é correta nessa somatória. Beleza? Gente, eu sei que falta 6 minutinhos, mas deixa eu ver se tem alguma pequenininha pra gente fazer aqui.
Tá bom. Isso aqui é bem de boa, 25. Bem sossegado. E a gente fecha aqui, passa a régua já. Todo mundo dá aquela cochilada. Que amanhã a vida segue. Vou jogar aquele joguinho maroto. Vamos lá para 25, saideira. Questão 25. O som é uma onda mecânica longitudinal produzida por fontes vibrantes. A velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo. Sobre as ondas sonoras, assinale o que for correto. 1. A frequência do som grave é menor do que a frequência do som agudo? Vamos mudar as palavras. A frequência do som grave é mais baixa que a do som agudo? Sim. Baixo, grave, né? Frequência. Então, sim. Essa é verdadeira. A intensidade de uma onda sonora é determinada pela sua amplitude? Sim! A intensidade é a potência, né? A energia que ela carrega. E aí é só você ver em aparelhos antigos de rádio, até alguns de carro, que quando você aumenta, tem umas barrinhas que sobem mais, sabe? Umas barrinhas que ficam pulando. Aquilo tá meio que representando amplitude. Aumentando, né? Dois sons de alturas diferentes correspondem a ondas de frequências diferentes. Então, olha só, dois sons de alturas diferentes têm o que diferentes? Frequência. A altura não está associada à frequência? Sim. Então, sons de alturas diferentes têm frequências diferentes. A reverberação do som ocorre sempre que a distância da fonte sonora até a barreira é menor que 17 metros. Lembra, a mais que 17 metros o som viaja e volta e dá tempo de dar eco. Abaixo de 17 metros a gente tem a reverberação ou também o reforço. Que é o que eu falei para vocês, que é quando a reverberação ocorre num intervalo muito pequeno. Mas tem lugar que nem fala de reforço, tá? Então sim, abaixo de 17, reverberação, acima de 17, eco. E 16, o timbre é uma característica que permite... Opa, nós! O timbre... Peraí. O timbre é a característica que permite distinguir sons idênticos em altura e intensidade, mas provenientes de fontes distintas. Perfeito! Exatamente isso é o timbre. Tá? Então, olha só. Eu sei que é puxado, eu sei que é corrido, eu sei que tá de noite, tá todo mundo cansado. Mas a gente continua na nossa próxima aula, tá? Vou começar falando, dando uma lembradinha de novo, igual eu faço normalmente, e vou falar de como o som funciona para o nosso ouvido. Tá? Tem umas coisas interessantes ali de como que mecanicamente o nosso corpo funciona para transmitir o som para dentro. E aí a gente continua falando de ondas, um pouquinho mais de som, vamos falar dos decibéis, dessa medida de decibel, tá? De potência sonora, mas aí a gente fica para nossa próxima aula. Se é semana que vem ou na outra, eu não sei, mas acho que é semana que vem. Acho que semana que vem eu tô tupido de aula. Mas se não for, também é depois na outra. Beleza? Então, pessoal, boa noite, descanso aí. Qualquer dúvida, vocês sabem como encontrar lá no grupo do Telegram. E bom final de semana. Nos vemos daqui a algum tempo. Certo? Então, galera, até mais. Tchau, tchau. Deixa eu parar minha gravação aqui, que eu gravo no meu computador aula.